Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui para mais uma aula, Elaine Leite, com linguagens e códigos e suas tecnologias, com componente curricular em artes. Bom, pessoal, hoje, a gente vai resolver algumas questõezinhas, que foram questões importantes do Enem. Então, hoje eu escolhi trabalhar para vocês arte conceitual. Bom, a gente já conversou sobre arte conceitual em outras aulas, nós já vimos que a arte conceitual é a arte da ideia, e toda vez que o Enem coloca uma questão para a gente, realmente é para fazer pensar, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é ler a imagem, né? A gente tem que aprender a ler a imagem. Às vezes, as principais informações da questão estão ali. Então, vamos lá. A gente está vendo, a imagem, de 3 cadeiras, a representação de forma diferenciada, é importante, de uma cadeira. Aí a gente vê a imagem fotográfica de uma cadeira, a representação física da cadeira e também a definição por escrito do que é a cadeira. Então, eu já consegui perceber isso nitidamente, tá? E aqui no rodapé ele diz, Joseph Clouseau, Uma e Três Cadeiras, Reina, Sofia Espanha, 1965. Nunca deixem de ler essas informações, que vem bem pequenininhas embaixo da imagem. E vamos ver agora o que o enunciado diz. O que é interessante, gente, para a gente, é que o Enem, ele sempre direciona a gente para aquilo que ele quer, tá? Então, vamos ver todas as informações que ele está dando como pista para a gente. A obra de Joseph Clouseau data de 1965 e se constitui por uma fotografia de cadeira. Ótimo, já consegui perceber isso. Uma cadeira exposta, ok também, já consegui perceber, a cadeira exposta, e um quadro com a verbete cadeira, explicando o que de fato é, né? Trata-se de um exemplo da arte conceitual. Ótimo, peguei, arte conceitual. Então, eu já sei que é a arte da ideia e não a arte do objeto. Então, eu estou diante dali de uma representação, né? E aí diz o seguinte, que revela o paradoxo entre verdade e imitação, já que a arte, alternativa A, não é a realidade, mas uma representação dela. B, fundamenta-se na repetição, construindo variações. C, não se define, pois depende da interpretação do fruidor. D, resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro. E, redesenha a verdade, aproximando-se das definições lexicais. Bom, como a gente não tem muito tempo, a questão correta é a alternativa A, não é a realidade. Lembra quando eu comecei a falar sobre a imagem e eu disse para você que era a representação da cadeira? Pois é, não é a realidade, mas uma representação dela. A gente está vendo a figura de uma cadeira na estrutura física, vendo a imagem de uma cadeira na estrutura fotográfica e também por definição. Por que não pode ser a B, professora? Fundamenta-se na repetição. Não é a repetição das 3 cadeiras de forma física, ou não é a repetição das 3 cadeiras na imagem fotográfica, Cada uma tem uma expressão específica, diferente. Não é a C, não se define, pois depende da interpretação do fruidor. Detalhe, o Enem não trouxe o pensamento do artista, trouxe apenas o trabalho dele, é o que é importante. Temos que nos prender apenas ao que o Enem quer. Resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro, Na verdade, não. A arte conceitual ela é efêmera, ela é passageira. Porém, quando a gente vê a produção dessa expressão artística aqui, a gente está vendo somente uma imagem, E redesenha a verdade aproximando-se das definições lexicais. Bom, a definição do que é a cadeira, ela está correta. O que é a cadeira? É o encosto que você pode sentar, se apoiar-se. Porém, quando a gente olha a imagem da cadeira na fotografia, ela não tem essa mesma definição para a gente. Ela é apenas uma imagem fotográfica e não uma definição do que é expressão física, ok? Bom, a segunda questão que o Enem trouxe para a gente, muito polêmica, diga-se de passagem, foi dos artistas britânicos da IABS, bezerro dividido em 2 partes. Bom, a gente já está olhando a imagem, Vamos ler a imagem. A gente consegue perceber nitidamente que é a representação de um bezerro partido no meio. E nunca esqueçam de ler as informações abaixo da imagem, tá? Ela também traz informações importantes como essa que você vai ler agora. Então, vamos lá, bezerro dividido em 2 partes. Aí ele diz o tamanho, da obra.
E aí a composição dele: vidro, aço pintado, silicone, acrílico, monofilamento, aço inoxidável, bezerro e solução de formaldeído. Ok. Só que a gente já começa a perceber uma coisa diferente aí, né? Essa expressão artística, ela foi organizada, ela foi montada com elementos que antes a gente não poderia dizer que iria montar um processo artístico, né? Antigamente se dizia que um processo artístico poderia ser montado com tintas, pincéis, ou até mesmo a escultura em madeira, escultura em mármore, escultura em granito, né? Escultura em barro. Hoje não, hoje a gente está diante da arte conceitual, aonde o objeto ganha uma ressignificação. Então, vamos lá. O grupo Jovens Artistas Britânicos IABs, que surgiu no final da década de 1980, possui obras diversificadas que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças desmembradas. O trabalho desses artistas chamou a atenção no final do período da recessão por utilizar materiais incomuns, como esterco de elefante, sangue e legumes, o que expressava os detritos da vida e uma atmosfera de niilismo temperada por um humor mordaz. Bom, olha só. Como eu disse para vocês, o Enem ele direciona a gente para aquilo que ele quer. Então, ele colocou o seguinte enunciado: a provocação desse grupo gera um debate em torno da obra pelo quê? Hein, gente? O que vocês acham? Alternativa A: recusa as crenças, convicções, valores morais, estéticos e políticos da história moderna. B: frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. C: economia e problemas financeiros gerados pela recessão que tiveram grande impacto no mercado. D: influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos que surgiram nos anos de 1990. Ou E: interesse em produtos indesejáveis que revelam uma consciência sustentável no mercado. Vamos logo nos direcionar àquilo que o Enem quer. E o que ele quer? Né? Ele mostra para a gente que esse é um trabalho de provocação que gerou um debate em torno da obra por conta de quê? Né? Por conta dele utilizar um arsenal de materiais, né, incomuns e que se relacionam. O que é interessante é que quando a gente viu essa questão aqui, logo lá no rodapé da questão, a gente viu quais foram os materiais que foram usados: o vidro, o aço pintado, né, o silicone, o acrílico. Qual é a alternativa correta aí, gente? A única que a gente pode marcar. Alternativa B: frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. E a gente está falando da arte conceitual, né? A gente está falando desse grupo, né, os IABs, que trabalha de forma plural, com instalações, com fotografias, com pinturas, né, com carcaças desmembradas. Ele já diz isso para a gente. E para isso, ele não se limita a utilizar materiais, ele utiliza todos os materiais possíveis e que estão disponíveis ali para ele. Ok, então a gente acabou de ver duas questões importantes da arte conceitual, lembrando que a arte conceitual, ela é a arte da ideia, tá? E, geralmente, quando o Enem traz essas questões para a gente, é para a gente pensar. Ok, meus amigos, muito obrigada por mais essa aula, tá? Espero vocês no nosso próximo encontro. Ok, meus amores, tchau.